Boa tarde, tudo bem, crianças? Espero que vocês estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana, apesar de não poder sair, mas em casa, descansando, né, com a família, assistindo várias séries, vários filmes. Tô com saudade de vocês, crianças. Quero muito que a gente se encontre logo pessoalmente. Mas vamos lá. No livro de vocês, página 77, 76 e 77, vocês vão ver que a gente vai começar a trabalhar agora um novo capítulo. Nós vamos começar a falar sobre contos de fada. Ui, um cabelo aqui. Contos de fada. Todo mundo conhece histórias de contos de fada. Histórias de princesas, de príncipes, de dragões. Vocês conhecem várias histórias assim. Histórias que tem lobo mau, histórias que tem guerras com espada, com isso, com aquilo outro, enfim. Todo mundo conhece, certo? Certo. E a gente vai conhecer um pouquinho hoje sobre a origem, olha só que legal, a origem dessas histórias. Vocês vão acompanhar no livro de vocês, na página 78, o comecinho disso. Era uma vez. Do que você se recorda quando lê Era uma vez? Ouvir essa frase nos transporta para um mundo de muita magia, o universo dos contos de encantamento. São contos que pertencem à tradição oral, pois são histórias muito antigas, passadas de geração em geração. O que é a tradição oral? É a mamãe que aprendeu com a vovó, que aprendeu com a bisa. Alguém conta essa história para uma criança e quando essa criança cresce, ela conta para o filho e quando esse filho cresce, ele conta para outro filho e assim vai. Isso é a tradição oral. É você contar a história de geração para geração. A sua bisavó aprendeu uma história, ensinou essa história para sua avó, a sua avó contou essa história para sua mãe, a sua mãe contou essa história para você. Você vai contar essa história para os seus filhos vão contar essa história para os seus netos vão contar essa história para os seus bisnetos e por aí vai. Isso é a tradição oral, ok? Entre os contos de encantamento, há aqueles que se concentram nos poderes mágicos de fadas, magos, bruxas e todo ser dotado de poderes sobrenaturais. Esses são os contos de fadas. Certamente você conhece algum conto de fada. Beca e Nina adoram essas histórias. Elas estão na biblioteca procurando uma narrativa específica a pedido do professor. As imagens a seguir se referem a essa história. Vamos descobrir qual é? Vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 78, que tem 3 imagens. Vocês vão ver 3 imagens aí no aqui, aqui e aqui do livro de vocês. Vocês vão ver que a primeira é a menininha com a mãe e uma cestinha cheia de coisa gostosa. A segunda imagem já é uma velhinha, um lobo mau e um caçador. E na última imagem é uma menininha numa floresta com um lobo mau. Aí eu quero perguntar para vocês, que história é essa? Vamos lá, que história é essa? Qual é a história dos contos de fada que tem floresta, lobo mau, menininha com cestinha de doce, uma senhora? Não tô entendendo. Que história é essa, hein? Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. É a história da Chapeuzinho Vermelho. Na página 79, você vai ver assim. Chapeuzinho Vermelho é um conto muito conhecido. Você se lembra da história inteira? Vocês se lembram da história inteira. Mesmo algumas pessoas modificando o final, a gente conhece a história assim, a grosso modo. A gente sabe que a história é o quê? É uma... A gente sabe que a história é o quê? É uma menininha que a mãe falou, olha, vai lá na casa da vovó, leva essa cestinha cheia de doces para sua avó. No meio do caminho, ela se perde. E aí, ao invés dela ir pelo caminho que ela está acostumada, ela resolve ir por um atalho. Nesse atalho, ela encontra quem? O lobo mau,
não é? E aí depois o lobo mau chega na frente dela, se disfarça de vovozinha, e aí ela fala: vovó, que olhos grandes você tem. Ele diz: é pra te enxergar melhor. Vovó, que nariz grande você tem, é pra te cheirar melhor. Vovó, que bocão você tem, é pra eu te comer. E aí o lobo mau, né, mostra que é um lobo, tenta comer a Chapeuzinho, mas aí aparece o caçador. Enfim, você conhece essa história, assim como eu também conheço. Só que agora você vai escrevê-la pra mim. Tia, é muita coisa, não sei escrever. Eu quero que você faça do seu jeitinho, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Pede para algum adulto te ajudar. Se você quiser pesquisar a história na internet para você se lembrar como é e escrever, não tem problema, pode ser também, ok? Mas eu preciso que você registre aí na página 79 essa história. Eu quero que você escreva ela para mim, ok? Gente, façam com muito carinho, tá? Letrinha impecável, letrinha legível, pra tia entender o que tá escrito, pra tia saber o que você escreveu, pra tia conseguir entender o que você tá falando, tá bom? E depois manda pra tia uma foto. Na página seguinte, Histórias dos Contos de Fada, página 80 e 81, você vai ver que tem aí um príncipe num cavalo branco, tem 7 anões, tem um gato de botas, tem uma sereia, tem um lobo mau, tem sapo, que é príncipe, sapo com coroa, tem várias histórias misturadas. E vocês vão fazer uma lista com os títulos dessas histórias. Vocês vão escrever aí o nome dessas histórias. Eu sei que vocês podem não lembrar de todas, então vocês vão colocar. Mais tarde a tia vai colocar a correção, vai colocar o nome de todas as histórias que estão aí, tá bom? Gente, ó, beijo. Essa é a nossa aula de hoje, nossa primeira parte da aula de hoje. Hoje é só isso, mas a gente vai continuar esse assunto na aula de amanhã, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês, seus lindos.